Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, feliz em ver a igreja do Senhor assim, cheia, faltando inclusive lugares, e eu queria dizer que eu não estou satisfeito. Ficarei satisfeito quando não couber mais ninguém aqui dentro e a gente tem que fazer um culto lá fora, para a glória do nosso Deus. Nós começamos a nossa caminhada aqui em São Bento essa semana e, meus irmãos, a obra ela é do Senhor. O pastor da igreja, ele não a fará sozinho. E é por isso que nessa noite o Senhor nos convoca a começarmos uma nova história e que a igreja do Senhor ela possa avançar, que o reino do Senhor possa avançar e que São Bento conheça então o evangelho através de vocês, que vocês sejam os missionários aqui nessa cidade e que juntamente com o seu pastor possam propagar o evangelho de Cristo Jesus. Nessa noite, meus irmãos, vos convido a abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes, no seu capítulo 1. Livro dos Juízes, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo número 14. Aliás, 15. Perdão. Juízes, capítulo 1, versículo 1 até o versículo número 15. Nós intencionamos fazer a exposição de todo este livro e nós começamos então hoje a primeira exposição do livro dos Juízes. Leia com atenção, com reverência, mas acima de tudo com fé. Esta é a inerrante palavra de Deus, que nos diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate Arba. E Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debi, e era dantes o nome de Debi Quiriate-Sefer. Diz Calebe: A quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos pedir para que Deus fale conosco por meio desse texto.
Pai, nós te rogamos nesta noite que o Senhor seja conosco, que o Senhor remova a dureza de nosso coração, que o Senhor, ó Deus, possa tirar qualquer distração, que nesse momento os nossos ouvidos estejam atentos à tua santa voz. Nós temos diante de nós, ó Deus, um texto que por vezes é ignorado, mas que é o teu evangelho. Que o Senhor nesta noite possa confrontar o teu povo, que nessa noite o Senhor também possa consolar o teu povo. Nós te rogamos, ó Deus, que nesta noite também o Senhor, por meio da Sagrada Escritura que lemos aqui hoje, possa nos apresentar Cristo Jesus, o Redentor de nossas almas, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei, o nosso eterno Deus. E é em nome dele que nós te oramos hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o que é necessário para construir uma história de sucesso? Se você for na internet, talvez você encontre alguns depoimentos de pessoas que foram bem-sucedidas na vida e que apresentam, então, a sua história mostrando o que eles fizeram para conquistar tudo aquilo que hoje eles apresentam. Você pode até mesmo encontrar na literatura livros do tipo 7 passos para o sucesso. O fato, irmãos, é que qualquer coisa que você possa fazer na vida exige que você siga princípios, regras. Você não simplesmente faz algo. Até mesmo para que você possa produzir um bolo, você terá que seguir alguns princípios, algumas regras. Isso faz parte da nossa vida, isto é normal. Pensando como igreja do Senhor, nós temos que fazer também um questionamento. Nós nascemos neste mundo, fomos colocados nesta terra pelo Senhor, não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para o Senhor e para realizarmos a sua obra. E a pergunta, então, que o nosso coração deve levantar é: como é que nós realizamos a obra do Senhor? O que é preciso para que você que está aqui hoje, sentado a me ouvir, possa também ser inserido nesta grande obra e possa então participar dela? O que é que você, como um crente em Jesus Cristo, precisa apresentar diante de Deus quando você deseja de fato realizar a sua obra? Quando nós olhamos para o livro dos Juízes, nós encontramos algumas respostas. Nós encontramos alguns princípios que são básicos, que são fundamentais e que também são indispensáveis quando nós pensamos em realizar a obra do Senhor. O livro dos Juízes é um livro que poucos conhecem. A grande verdade é que é pouco pregado, é pouco lido e é também pouco compreendido. Mas aqui está, irmãos, um período que apresenta, apesar da confusão, apesar de muitos problemas que são apresentados pelo povo de Israel, aqui você encontra a graça de Deus. Aqui você encontra a misericórdia do Senhor. Aqui você encontra o próprio Deus unindo o seu povo, apesar das suas diferenças, apesar dos seus pecados, apesar da sua história confusa, e formando uma nação, um reino de sacerdotes. Juízes é um período no qual nós observamos como o povo se estabeleceu na terra que Deus prometeu a eles. Você se lembra que quando o povo sai do Egito, eles saem com uma promessa. Deus vai entregar a eles a terra de Canaã, a terra que está habitada por povos estranhos, idólatras, será então habitada pelo povo do Senhor. É uma promessa que Deus dá. Esse povo peregrinou durante 40 anos no deserto. Esse povo, sob a liderança de Josué, consegue entrar na terra. Conseguem vitórias militares impressionantes. Mas Josué morreu. Josué não está mais com eles. E agora se inicia o período dos juízes. Um período no qual você verá líderes que não são um exemplo para as nossas vidas. É o caso, por exemplo, de Sansão. Mas você também encontra homens que são exemplo para nós. É o caso de Otiniel. Mas todos estes, com os seus problemas, com as suas dificuldades e com as suas qualidades, realizam a obra de Deus. E nós precisamos entender, então, irmãos, como é que nós realizamos a obra de Deus. Eu vos convido nesta noite a refletirem comigo sobre este tema, realizando a obra de Deus. Como é que nós realizamos a obra de Deus? Em primeiro lugar, nós veremos do versículo 1 até o versículo de número 10. Fique com sua Bíblia aberta. Você fará uso dela essa noite, durante todo o período em que aqui estivermos. Nós veremos, em primeiro lugar, que para realizarmos a obra de Deus, é necessário entender que o Senhor está ao nosso lado. Veja o que é que diz a partir do versículo de número 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá
aos cananeus para pelejar contra eles. O autor do livro dos Juízes, ele começa a sua história fazendo uma lembrança. E uma lembrança triste. É a morte de um grande líder. É a morte de Josué. Josué que foi o substituto de Moisés e que esteve então comandando as tropas de Israel, toda a nação de Israel, durante a conquista da terra, durante a conquista, por exemplo, da cidade de Jericó, que você deve se recordar. Mas Josué está morto e o livro faz questão de apresentar isso. Josué morreu. Não é uma forma muito bonita, se você parar para pensar, de uma história começar com morte. Mas é importante ver que o autor do livro dos Juízes está mostrando é que, apesar da morte de um grande líder, o povo não deveria se preocupar, porque Deus estava com eles. Afinal, não foi Josué quem de fato deu vitórias a Israel, não foi Moisés, mas o Senhor. É o Senhor quem dá vitória à sua igreja, é o Senhor que faz com que o reino dele possa avançar, é o Senhor quem de fato destrói os seus inimigos, não os homens. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos de Deus. Josué, então, foi um desses instrumentos, mas já passou. É um novo período. O povo de Israel vai até o Senhor e eles fazem uma consulta. Quem é que vai subir primeiro para a batalha? Qual é a primeira tribo? Você deve se recordar que Israel é dividido por tribos. À semelhança de um país que é dividido por estados, você tem então as 12 tribos que vão ocupar extensões de terra em Canaã, e cada uma dessas extensões leva o nome de uma das tribos, que é o nome de um dos filhos de Jacó. O primeiro a subir para a guerra é Judá. A tribo de Judá é quem vai levar adiante a batalha. Eles então são escolhidos por Deus para realizar nesta batalha. É o que o Senhor vai nos dizer no versículo número 2. Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Judá tem aqui um caráter especial. Você se lembra por que é que Judá é tão especial? É porque de Judá vem o Senhor Jesus Cristo. É por isso que, inclusive, nós dizemos o leão da tribo de Judá. Jesus vem, então, da linhagem de Judá. É por isso que a tribo de Judá ela é tão importante, ela é tão especial no contexto do Antigo Testamento. Disse, pois, Judá, versículo 3 nos diz, a Simeão. E aqui nós somos apresentados a uma outra tribo. Simeão, um dos filhos de Jacó, ele é filho de Lia, a semelhança de Judá, assim como Levi e assim como Rúben. Eles são, então, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Jacó teve mais do que uma esposa. Ele foi casado com Lia e com Raquel. E Judá convida Simeão a entrar na batalha com ele para conquistar a terra. E nós podemos perguntar, porque cada detalhe que está no texto é importante. Por que é que Judá chama Simeão para entrar na batalha? Algumas respostas são possíveis. Primeiramente, já foi apresentado, eles, na origem, são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Bom, mas eles não são os únicos. Por que Simeão é chamado por Judá? Simeão era uma das menores tribos, tinha um dos menores exércitos e teria dificuldade em conquistar a sua porção de terra. De maneira que o que você vê aqui em Judá também é um ato de misericórdia, é um ato gracioso, ajudando o seu irmão, que é menos favorecido, para que ele possa, então, entrar na batalha. Ele terá a chance de vencer inimigos que sozinho ele jamais conseguiria. Judá, então, faz um convite e também apresenta uma promessa. Eu vou ajudar você na sua batalha, eu vou ajudar você a conquistar a terra que pertence a você. Diz o versículo 4 que Judá subiu e, perceba sempre, o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. Feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Bezeque é uma cidade. E nós seremos apresentados ao líder dessa cidade, chamado Adoni-Bezeque. Esse não é um nome pessoal. Significa senhor de Bezeque. É como se ele fosse o prefeito da cidade, ou o governador da região. Ele é um homem muito forte, é um homem muito importante, mas que foi derrotado naquele dia, porque o Senhor entregou nas mãos de Judá todos os seus inimigos. O Senhor está concedendo vitória para o seu povo quando eles então vão avançando na terra. E você percebe que aqui há uma característica um tanto estranha por parte de Judá no tratamento que dá a Adoni-Bezeque. Judá vai humilhar a Adoni-Bezeque. De que maneira? Vai cortar os polegares das suas mãos.
Por que é que Judá faz isso? Bom, nós temos algumas respostas. Em primeiro lugar, pode ser que aqui haja já uma certa deturpação do povo, uma contaminação com o povo de Canaã, porque esses atos eles eram praticados pelos povos que viviam em Canaã. Então talvez seja esta a realidade. Judá está se corrompendo. Também é importante perceber que aqui nós vemos que Judá não é perfeito, que em Judá também há problemas, que em Judá também há pecados. Eles agiram de uma forma cruel com o seu inimigo. Mas também há um lado de uma justiça retributiva que vem sobre este homem, porque ele próprio vai reconhecer que ele fazia o que era mal contra os seus inimigos. O versículo número 7 diz assim: então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, 70 homens fortes e importantes, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. Ele humilhava aqueles que eram derrotados por ele. A imagem que você vê é a imagem que você contempla quando você olha lá para fora, os cachorros. Porque era assim que ele tratava os seus inimigos. Colocava eles debaixo da mesa para que eles pudessem apanhar as migalhas com os polegares cortados, colocando eles em uma situação de extrema humilhação. Era assim que este homem cruel agia com os seus inimigos. E ele agora declara: o Senhor fez comigo a mesma coisa que eu havia feito com os meus inimigos. O Senhor está trazendo juízo sobre a vida deste homem. O Senhor está trazendo juízo sobre o povo de Canaã. E por qual razão? A razão é muito simples. Porque eles não servem ao Senhor. Porque eles não adoram ao Senhor. Porque eles não vivem para o Senhor. E essa é a realidade de todos os homens nesta terra. Aqueles que não vivem para o Senhor, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não entendem que precisam se converter ao Senhor, em algum momento de suas vidas, eles contemplarão o juízo de Deus. Juízes também traz este anúncio de que Deus ele trará justiça a essa terra. É apenas uma imagem daquilo que acontecerá em todo este mundo. Todo este mundo um dia verá a justiça de Deus, o seu juízo. Todo o mundo um dia contemplará aquilo que Deus fará com todos aqueles que não se convertem ao seu nome. Mas Judá continua na luta. Diz o versículo 8 que os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Há um outro detalhe importante. Mais à frente, no capítulo 19, nós veremos novamente a cidade de Jerusalém ser citada, mas ela não está no poder de Judá. Ela foi tomada pelos jebuseus. É sinal que Judá ela começa bem, a desempenhar bem o seu papel, mas por alguma razão ela começa a fraquejar. E a razão é muito simples: eles vão pecar. À medida que nós estivermos expondo o texto, o livro do Juízes, nós veremos como as tribos de Israel elas começam a falhar na sua missão, a como elas começam a desobedecer o Senhor e como o Senhor trará castigo sobre eles, como o Senhor disciplina o seu povo por causa dos seus pecados. Mas neste momento o que nós vemos é Judá sendo bastante vitorioso, conseguindo vitórias importantes. Eles vencem os cananeus que habitavam nas montanhas, eles vencem no Neguebe e nas planícies. Diz o versículo 10 que Judá partiu contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriat Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. O que nós vemos aqui então é sucesso militar por parte da tribo de Judá. Sucesso militar. Mas não possa se pensar que o sucesso militar de Judá está porque eles são grandes e valorosos guerreiros que são capazes de derrotar qualquer pessoa. O texto faz sempre questão de mostrar que é o Senhor quem está dando esta vitória a Judá. O que nós vemos aqui então, irmãos, é que não é possível fazer a obra do Senhor sem que isto esteja alinhado com a confiança em Deus. Quando o Senhor diz, Judá subirá, Judá atende à convocação, Judá confia no Senhor e Judá vai à guerra. Judá vai fazer a obra do Senhor. Se nós olharmos o restante do texto, nós faremos no próximo domingo, nós veremos que as outras tribos, elas não vão fazer a mesma coisa, elas não confiam no Senhor e por isso elas vão fracassar nas suas batalhas. Mas aqui nós temos um exemplo de vitória.
Aqui nós temos um exemplo de como o povo de Deus pode ser vitorioso quando ele obedece ao Senhor. E eu não estou aqui fazendo apologia à teologia da prosperidade. O que nós vemos aqui é o avanço do povo de Deus fazendo a sua obra. A obra não é de Judá. A glória não é de Judá. A glória é do Senhor. É o Senhor quem está fazendo essa grande obra por meio do seu povo. E é estranho porque nos nossos dias, irmãos, há um entendimento equivocado. Surgiu em nosso meio evangélico uma chamada teologia do coach. E nessa teologia do coach, o que mais se vê é o homem sendo colocado em uma condição na qual ele não precisa de Deus. Ele pode conseguir tudo aquilo que ele sonhar, tudo aquilo que ele quiser, tudo aquilo que ele contemplar, simplesmente pela força que há dentro dele, não no Senhor. E também há um detalhe importante, porque nesta maldita teologia, o que se vê não é um ensinamento sobre o povo do Senhor fazendo a obra dele, mas que cada um de forma individual, pensando simplesmente no seu bem-estar, fazer a sua própria obra. Fazer com que os seus sonhos possam se realizar. E isso, meus irmãos, nada mais é do que um grande pecado. É colocar o homem no lugar de Deus. É colocar o homem em um local onde ele não conseguirá se manter. Nós não conseguiremos de maneira alguma nos mantermos nesta posição de não confiar no Senhor e de confiarmos simplesmente e unicamente no nosso coração e na força do nosso braço. Este é um erro. Na verdade, este é um terrível engano e um terrível pecado. Muitos são exortados a não confiarem no Senhor, porque não se fala sobre isso. Fala-se sobre confiar em si mesmo. Confiar naquilo que você tem, naquilo que você possui. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou diferente. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus nos ensina que é preciso confiar no Pai. É preciso confiar nele. É preciso termos confiança não no nosso coração, não na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Mas termos fé que o Senhor estará conosco e nos ajudará e poderá de fato fazer a sua obra, apesar de nós e a despeito de nós, para o louvor e para a honra do seu nome. E nós podemos então ter a confiança e a certeza de que Ele está conosco, porque Ele também nos prometeu isso. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Eu vou com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Além disso, vocês têm também o Consolador, o Espírito Santo de Deus, habita em vós para capacitá-los, para encorajá-los, para capacitar vocês a fazerem a obra do Senhor. Mas não confiando em você mesmo. Não confiando na sua astúcia e inteligência. Mas confiando sempre que Deus é quem de fato faz a obra dele através de nós. E a obra dele, irmãos, deve estar em primeiro lugar em nossa vida. A obra do Senhor, ela tem a primazia do nosso coração. E para fazê-la, é necessário então depositarmos toda a nossa fé e confiança no Senhor Jesus Cristo, no Deus a quem nós dizemos servir. Mas em segundo lugar, irmãos, nós veremos que para realizar a obra do Senhor, além de entender que o Senhor estará ao nosso lado, nós também precisamos desenvolver uma cooperação mútua. Veja o que é que diz agora, a partir do versículo número 11, o texto de Juízes. Diz o texto, no versículo 11, dali partiu contra os moradores de Debi. Quem partiu? Judá. Judá está em campo de batalha. Mas agora não será mais a tribo de Judá que estará em destaque. Agora não é mais um grande grupo de pessoas que vai ser destacado pelo texto. Agora você encontra uma família. Agora você encontra uma família que nada é mais do que um grande exemplo de como deve ser o povo de Deus. Você percebe comigo, a partir do versículo número 12, a presença de um homem chamado Caleb. Quem é Caleb? Caleb nos é apresentado, irmãos, num momento muito importante da história de Israel. Depois que o povo sai do Egito, eles estão acampados e Moisés ele envia um grupo de espias para conhecerem a terra de Canaã. Esse grupo retorna e nós temos duas informações. A primeira, não é possível vencer os homens que lá estão vivendo. São muito fortes, as cidades são fortificadas,
não é possível que o nosso povo consiga esta vitória. Eles então são desestimulados pela grande maioria dos espias que vão. Mas 2 homens se destacam pela confiança no Senhor e pela certeza de que o Senhor lhes daria a vitória. Um desses homens é Josué, que já morreu, conforme nos mostrou o primeiro versículo, e o segundo se chama Calebe. Há um detalhe importante sobre Calebe. Calebe não é, de fato, um israelita. Ele não é, de fato, da tribo de Judá. Embora ele seja apresentado como a parte da tribo de Judá, na verdade, Calebe ele é midianita. E ele foi inserido pela sua fé em Deus dentro do grupo que agora serve ao Senhor, dentro da tribo de Judá, dentro do povo de Israel. Ele não é o primeiro e ele também não será o último. Você se lembra também de uma mulher chamada Raabe, que confiou no Senhor e por isso escondeu os espias de Israel quando eles foram visitar a cidade de Jericó. Raabe também se torna uma mulher que pela fé é introduzida no povo de Deus, ao ponto de inclusive fazer parte da linhagem do Redentor, da linhagem do Senhor Jesus Cristo. O que esses textos nos apresentam é como a fé é importante. A fé em Deus nos insere dentro do seu povo. A fé em Deus nos insere dentro da igreja. É isso que aconteceu com Calebe e com sua família. Calebe, ele foi um homem vitorioso no campo de batalha. Calebe foi alguém que o Senhor abençoou bastante, ao ponto de ele ter muita moral, como nós popularmente costumamos dizer quando alguém se destaca. Ele tem moral. De que maneira ele tem moral? Ele vai no versículo 12 fazer uma promessa. A quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Nesse momento você pode dizer, pastor, que absurdo. O homem ofereceu a própria filha para que ela fosse um prêmio para quem conquistasse uma cidade. Primeiro, entenda o contexto em que isso aqui é escrito. Nos nossos dias, de fato, seria um grande absurdo. Mas a época em que isso acontece era algo comum. O texto narrativo, ele não está aqui para que você siga tudo aquilo que aconteceu, imite e faça juízo de valor completo daquilo que estava sendo realizado. É um outro momento, é uma outra cultura. Mas, além disso, eu quero que você entenda que Calebe ele está fazendo algo bom. Porque ele foi alguém que conheceu de fato o Senhor, que viu aquilo que Deus é capaz de fazer, que contemplou as vitórias que Deus deu ao seu povo e que por isso foi abençoado por Deus. Daquela grande geração, apenas Josué e Calebe puderam ter a honra de entrar na terra de Canaã. O restante morreu. Por isso eles peregrinaram no deserto durante 40 anos, até que todos eles morressem, e apenas esses 2 representantes permaneceram vivos. De maneira que ele, Calebe, é alguém que de fato serve ao Senhor. E por que razão ele está então oferecendo a sua filha como uma espécie de prêmio? O que ele deseja é encontrar para sua filha um homem que de fato sirva ao Senhor e que tenha fé em Deus, assim como ele teve. Porque somente através da fé em Deus é que qualquer homem dentro do povo de Israel conseguiria esta vitória. Não é possível que você encontre qualquer texto desses mostrando um homem sem fé no meio do povo de Deus conseguindo uma grande vitória sem confiança no Senhor. Calebe sabe que o homem que conquistar esta cidade, na verdade, é um homem que serve a Deus, porque o Senhor iria abençoar este homem. Um homem que teria fé verdadeira, um homem que confiaria no Senhor. E é por isso, então, que ele está fazendo isso. Uma forma também de trazer confiança, de incentivar aqueles que estivessem prontos a guerrear. Vocês têm ainda um motivo além para poderem batalhar. E faz efeito. Porque um outro homem chamado Otiniel, que aparece aqui no capítulo 1 e vai retornar no capítulo número 3, e que é nada mais, nada menos do que o chamado primeiro juiz de Israel, ele vai ser o grande vencedor nesta batalha. Ele é um sobrinho de Calebe, ele, portanto, também é um midianita, ele não é um puro israelita, mas é alguém que também confia em Deus, porque ele conquista a vitória. Ele conquista a vitória, e no capítulo 3 nós veremos como Otiniel se apresenta como um juiz perfeito, algo que será bem difícil de se imaginar nos juízes posteriores, porque é um pior do que o outro.
é um mais desobediente a Deus do que o outro. Mas Otiniel não. Tudo que é apresentado nele é bom, é positivo. De maneira que Otiniel aqui, ele é nada mais, nada menos do que uma imagem do nosso Redentor. Ele é um tipo de Cristo. Ele é uma sombra de Cristo. Ele nos lembra quem de fato é o grande juiz da história, o Senhor Jesus. Ele consegue a vitória, ele vai então se casar com Axa, e nesse momento você tem uma família formada. E você pode dizer, pastor, pense num texto esquisito, porque para mim não faz sentido nada essa história. Mas eu quero que você compreenda que aqui está uma família que começa a cooperar, pensando não em si mesmo, mas pensando na obra de Deus. Pensando que eles podem se ajudar, não para que eles tenham benefícios, mas para que o Senhor seja glorificado. É por isso que o Senhor está com eles. Porque nesse momento, você vai ver Axa tendo uma atitude. Se até então ela estava quietinha, apenas como um prêmio, ela agora se mostra uma mulher valente, corajosa, que vai até o seu pai e ela tem um pedido. A terra que o Senhor nos deu, ela é seca. A terra que o Senhor nos deu, ela não é boa para nós vivermos. Por isso, então, que respeitosamente ela vai ao seu pai e ela pede uma terra que tenha fontes de água. E nesse momento, Caleb vai atender ao pedido de sua filha. Ele vai abençoar a vida de sua filha e também do seu marido, que no caso é Otiniel. E você pode achar que isso é uma coisa simples. Nem tanto. Aqui no nosso sertão, irmãos, graças a Deus, nós temos uma quantidade considerável de água. Mas essa não era a realidade em Israel. Na verdade, é uma terra bastante seca. 60% do território de Israel é deserto, o deserto do Negueb. De maneira que um poço com água é uma coisa muito importante. É algo que vai fazer diferença para a sua vida e para os animais e para as colheitas que você vai ter. E nesse instante, Caleb, ele entende que ele precisa abrir mão disso para abençoar sua filha, sim, mas também para cooperar com a obra do Senhor. Porque ele viu em Otiniel um homem que de fato serve a Deus, um homem que de fato está confiando em Deus e por isso recebe da parte de Deus a vitória diante de um inimigo que era muito mais forte. Você vê aqui uma cooperação mútua. Você vê aqui pessoas que se unem em prol de um único objetivo. E nos nossos dias, isso é algo extremamente raro. Na verdade, existe um ensino diferente disso. Muitos são ensinados a não confiar em ninguém, a não ajudar o outro, a não pedir ajuda ao outro, porque isso é um sinal de fraqueza. A não demonstrar que você tem algum tipo de necessidade. E o pior é que isso chegou na igreja. E há um sentimento individualista, separatista em nosso meio, aonde as pessoas pensam, eu não preciso de ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e que cada um cuide da sua. Mas esse não é o ensino bíblico. Esse não é o exemplo que nós encontramos na palavra de Deus. O Senhor nos mostra outra coisa. O Senhor nos mostra de forma muito clara, através de muitos outros textos, que esse não deve ser o padrão. Quando você observa o Senhor Jesus Cristo, ele não está sozinho. E por que Cristo não está sozinho? Entenda, Cristo não precisa de ninguém. Isso é uma coisa que nós afirmamos sempre. Deus não precisa de quem quer que seja. Mas ele se une, não apenas aos 12 apóstolos, mas a um grande grupo de discípulos que estarão fazendo a obra do Senhor juntamente com ele. O princípio que Cristo quer ensinar, então, é da cooperação mútua. O princípio que Cristo quer nos ensinar é que nós precisamos uns dos outros. Ele envia os seus discípulos em grupos, duplas, para que eles possam, então, realizar a obra do Senhor. Quando você observa Paulo fazendo a obra missionária, ele não está só. Ele tem companheiros que ele faz questão de sempre elogiar nas suas cartas e de enaltecer pelo trabalho que eles fizeram ao seu lado. Quando nós olhamos para outros textos da Escritura, como Hebreus, capítulo 3, versículo 13, exortai-vos mutuamente todos os dias. Em Gálatas, Paulo vai dizer, carregai as cargas uns dos outros. Em Tessalonicenses, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Essa cooperação, ela faz parte do povo de Deus. Nós não conseguiremos fazer a obra do Senhor sozinhos, separados, intrigados. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos apoiar.
Nós precisamos nos amar. Porque foi para isso que o Senhor nos colocou nesta igreja. Para que nós possamos fazer a sua obra. Mas essa obra não se faz de forma individual. Ela se faz como o povo de Deus deve ser, unidos. Você precisa do seu irmão. E o seu irmão precisa de você. Nós, então, faremos esta grande obra juntos. Para a glória do Senhor. Para que Ele possa, de fato, ser exaltado. Para que o seu reino avance. Para que o evangelho possa a cada dia mais chegar a corações que estão perdidos nas trevas. Meus irmãos, que nesta noite o Senhor possa de fato nos fazer entender que nós precisamos nos unir e cooperar uns com os outros em prol do reino de Deus. Pastor, isso nunca vai ser perfeito, concordo plenamente. Não é perfeito. Mas nós temos um exemplo de perfeição de um trabalho de cooperação mútua. A Trindade Santa. Pai, Filho e o Espírito Santo. Trabalhando, cooperando, para que a nossa salvação fosse possível. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Um trabalho conjunto da Trindade, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser igreja. Não quebre isso. Não seja divisão dentro do corpo do Senhor. Se una com o seu irmão. Perdoe o seu irmão, ame o seu irmão, peça perdão ao seu irmão, faça a obra do Senhor junto do seu irmão. É para isso, irmãos, que nós estamos aqui, para fazermos a obra de Deus, confiando não em nós mesmos, mas no Senhor Jesus, naquele que, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, realizou a grande obra de redenção em nossas vidas. A nossa fé e esperança deve estar nele. Nesta grande obra que nos dá uma certeza, nós não morreremos. Viveremos eternamente ao lado do Senhor. Porque a obra, irmãos, que nós participamos, ela não é para alcançar a salvação. É para expressar gratidão pela salvação que nós já recebemos desse trabalho perfeito, feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós temos alguns desafios, irmãos, práticos, que são importantes de serem lembrados nesta noite. Em primeiro lugar, não tente fazer algo à parte de Deus. Por mais dinheiro que você tenha na sua conta, por mais saúde que você possa ter, por mais disposto que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você se sinta, você não pode fazer nada à parte do Senhor. Você precisa confiar em Deus. Você não pode, de forma alguma, confiar em você mesmo para qualquer coisa. Nessa noite o Senhor te lembra, de uma forma muito clara, que qualquer coisa que você vai realizar é por graça e por misericórdia dEle. É Ele que faz com que você faça alguma coisa. Não é que você, um belo dia, acordou cheio de disposição e energia e foi capaz de resolver todos os problemas que você tinha e você possa, então, deitar na sua rede, estamos na cidade das redes, contemplar o céu e dizer, eu consegui. Eu sou bom. Eu sou capaz. Disseram que eu não era, mas eu mostrei que eu sou. Você peca contra Deus quando você faz isso. Você peca contra o Senhor quando você acha que você é autossuficiente. Você peca contra o Senhor quando você pensa que é capaz de viver esta vida à parte dele. Coloque-se diante do Senhor em confiança. Coloque-se diante do Senhor em plena confiança de que Ele está com você. De que você necessita dele. E de que sem Ele você não é capaz de dar um passo. Porque é exatamente esta a realidade dos fatos. Se nós vivemos, vivemos porque o Senhor nos permite. No dia que morremos, morremos também pela vontade de Deus. Tudo aquilo que fizermos, façamos na dependência dEle, na confiança dEle, para a glória do seu santo nome. Cultive o hábito de estar com os seus irmãos, ajudar os seus irmãos, abençoar os seus irmãos e ser por eles também ajudado e abençoado. Jogue fora este orgulho.
Jogue fora o orgulho de pensar que você não precisa de mais ninguém na sua vida. Se eu tenho a minha família, tá bom. Que bom que você pode contar com a sua família, mas conte também com a sua igreja. Conte também com os seus irmãos, porque eles estão aqui visando uma mesma coisa, um mesmo propósito, a glória de Deus. E nós glorificamos o Senhor também quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós expressamos amor uns para com os outros. Porque se você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado, que você contempla, você não é capaz de amar também ao Senhor Deus, a quem você não vê. Você precisa, então, de cada um daqueles que fazem parte desta obra. Não seja orgulhoso. Não seja faccioso, separatista. Trate a igreja da forma como ela deve ser tratada. União. Unidos. Não pense que a obra é só do seu pastor, porque ela não é. Não, o pastor é que tem que fazer isso aí, porque o pastor recebe para isso, então ele que se vire. Essa noite o Senhor te lembra que não é assim que funciona. Não é apenas o seu pastor que vai fazer a obra de Deus. Isso é impossível. É por isso que existe uma igreja. Para cooperar com o pastor e o pastor cooperar com vocês. E nós então realizarmos a obra de Deus. E nós então fazermos com que o evangelho avance. Se isso existe no seu coração, meu irmão, que caia por terra. Que você se arrependa, porque isso é pecaminoso. Mas que você aprenda então a cooperar com o seu pastor, com os seus irmãos, com a sua igreja. Para a glória de Deus. Para que o reino do Senhor, de fato, possa crescer cada vez mais na cidade de São Bento. Os jovens pedindo ajuda aos mais velhos, os mais velhos inspirando aos mais jovens neste grande trabalho, nesta grande obra, pensando sempre no Senhor e no seu reino. O que é preciso para construir uma história de sucesso? Quais são os passos? Quais são os caminhos? O que é necessário para fazer a obra de Deus? Essa noite o Senhor nos mostrou duas coisas, dois princípios. Confiar nele, cooperar uns com os outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos. É o começo de muitas lutas, de muitas batalhas que faremos pelo nosso Rei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai, nós te rogamos que o Senhor aplique aos nossos corações essa palavra. Que o Senhor nos faça entender que, a parte de ti, nós não somos nada. Que o Senhor nos faça entender, ó Deus, que precisamos dos nossos irmãos, que precisamos, ó Deus, de cada um deles com os seus dons e talentos, que nós precisamos nos apoiar, ó Deus, orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, amar uns aos outros. Que o Senhor coloque em nosso coração, ó Deus, essa santa verdade. Que o Senhor nos faça confiar em Ti, no Teu reino, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. É no nome santo de Jesus, ó Deus, que nós choramos assim, hoje e sempre. Amém.